O título que eu dei então, para essa apresentação é o royalty mineral em tempos de crise e problemas do federalismo fiscal. Né? Que tipo de crise que nós vamos falar aqui? Não todas estão acontecendo. Né? Exatamente essa, né, que foi objeto aqui já das duas primeiras palestras, né, exatamente esse momento delicado que a mineração vive. Né? E também uma crise muito mais profunda, muito mais antiga, silenciosa, né, que ninguém nesse assunto especificamente está, né, falando sobre ela, mas que está na origem dos problemas fiscais que estão sendo vivenciados em decorrência do rompimento da barragem. Tá? Então, a agenda, né, que eu coloquei aqui para a gente, ela está dividida em duas partes. A primeira delas, sobre a natureza jurídica da CEFEM, que não adianta a gente tentar falar sobre royalties sem entender o que é a CEFEM, né, de que forma que ela se localiza, né, dentro desse problema. Já é importante adiantar aqui, por exemplo, o rompimento da barragem aconteceu, muito bem. Que no dia seguinte o prefeito de Brumadinho estava falando? Sobre os royalties, não é isso? Então, o primeiro assunto na pauta do município foi os royalties. Por quê? Porque é o item número 1 da arrecadação do município de Brumadinho, que já está comprometido pela determinação de paralisação do empreendimento. Isso aconteceu em Mariana? A mesma coisa. Qual foi a consequência disso ter acontecido em Mariana? Que também tinha no item número 1 da sua arrecadação municipal, o royalty. Né? Qual foi a consequência? Uma ação ajudada pelo Ministério Público, cobrando de Mariana, da Samarco, né, em tutela antecipada, 1 milhão e alguma coisa por mês, né, a título de royalty, como uma decorrência da óbvia paralisação do empreendimento. Ou seja, você não está gerando o fato gerador, né? Você não está praticando o fato gerador, né, da CEFEM. Então isso lesa o município, né? Por consequência, eu quero que você ressarça por não estar pagando aquilo que você pagaria se estivesse operando. A mesma racional, né, existe agora no caso de Brumadinho, né? Só que é uma racional que aparece já com a experiência do que foi feito em Mariana, e a Vale se posicionando já no sentido de querer apresentar algo, né, para o município. Então já ofereceu 80 bilhões de reais. E o prefeito já discordou, falou que é pelo menos 100 em 2 anos. Né? Então onde está esse problema? Né? Por que chegou nesse ponto? E daí o problema do federalismo. Né? Por que eu tenho um município minerador que tem como item número 1 da sua arrecadação a CEFEM? O que nós já vivemos no mundo, né, que demonstra, em termos até de governança, né, pública, que foi o item, né, abordado aqui pelo Dr. William, métodos que deveriam ser refletidos, né, para esse tipo de caso aqui. Então, nós vamos citar um deles aqui, que é Dubai, um exemplo óbvio, né, já extremamente documentado, né, que passa por uma crise hoje decorrente de uma bolha imobiliária, mas que isso não tira nem um pouco o mérito, né, do que foi feito lá desde a década de 70, dos anos 1970, né? Em termos de diversificação da economia. Então, nessa segunda parte, né, o que nós vamos falar é a crise do federalismo, como que gradualmente, depois da Constituição de 88, o federalismo pensado para ser cooperativo e equilibrado foi se tornando competitivo e desequilibrado, centralizando poder e recursos nas mãos da União, né, em detrimento de estados e municípios. Como que a CEFEM, então, né, pensada dentro daquele desenho estático da Constituição de 88, né, se vinculava a essa ideia de construção de um federalismo cooperativo e equilibrado, que pudesse direcionar recursos de forma centrífuga, quer dizer, para os entes periféricos, e não concentrar recursos na mão da União. E os sintomas que a gente identifica hoje, alguns sintomas, né? Eu citei vários mais, mas pelo nosso tempo não vai dar, né, para falar. A ideia aqui que eu quero gastar no máximo meia hora. Então, eu citei 2 sintomas de que, de fato, o nosso federalismo está em crise sob a ótica da CEFEM. O primeiro deles, esse que eu já mencionei, né, a questão da dependência dos royalties, o caso de Dubai, e o outro, que é justamente municípios e estados que excedem os limites da sua competência constitucional, porque não tem alternativa. Não é simplesmente uma questão ali de decidir, né, ou de interpretar a Constituição e decidir cumpri-la ou não, né? Vai muito além, quer dizer, o município precisando satisfazer as suas obrigações constitucionais e não tendo recurso para isso.
né? E isso obriga ele a invadir competências, né? A descumprir aquilo que a Constituição determina. Então nós estamos diante de um problema muito grave, né? Que deságua nisso que a gente está vendo hoje. Quer dizer, municípios falidos, estados falidos, o estado de Minas Gerais completamente falido, né? Processando, ajustando ações contra a Vale questionáveis, né? Essa última agora, né, de ressarcimento daquele suposto sobreesforço, né, que foi feito por algumas entidades, né, do aparato público, especialmente o Corpo de Bombeiros, em razão do acidente, que já são custeados por taxas e impostos, né? Então, quer dizer, o Estado numa condição de que ele não pode ter esse sobregasto agora, né, dentro daquilo que seria se houvesse uma normalidade, quer dizer, de ausência de acidentes, tá? Então essa é a nossa agenda aqui. Eu espero tentar percorrer rapidamente, nós não vamos aprofundar de forma muito intensa, né, nas discussões acadêmicas aqui. A ideia é mais apontar para vocês, né, algo do que eu tenho pensado sobre esse assunto, sobretudo frente, né, a esses acontecimentos recentes. Então vamos lá. Natureza jurídica da CEFEM. Básico do básico do básico, né? Aqui nós vamos analisar a natureza jurídica sob a ótica da doutrina, tá? Porque depois vamos analisar também sob a ótica do que o STF falou, né, de que forma que esse julgado do STF tem sido muito mal interpretado. Logo quando a CEFEM foi editada, em 1989, pela Lei 7.990, né, vários doutrinadores de diversas correntes, né, do direito administrativo, direito ambiental, direito financeiro, direito tributário, né, começaram a estudar a CEFEM, justamente porque ela parecia um ornitorrinco, né? Tinha patas ali de uma espécie, né, um bico de uma outra espécie. Então, quer dizer, o que de fato é a CEFEM, do que nós estamos falando quando a gente fala de CEFEM, né? Então, imediatamente surgiram ali 3 correntes predominantes, que de fato até hoje, né, são aquelas mais comuns de serem observadas na doutrina e também na jurisprudência, que são essas que eu cito ali. A primeira delas, obviamente, né, é a que usa do senso comum da mineração, de que a mineração é, por natureza, né, um tipo de empreendimento que causa danos. Aí falando do termo técnico mesmo, né, quer dizer, o senso comum é que a mineração é causadora de danos, né, nem de impactos, né, de danos ambientais, né, e portanto, simplesmente por existir, a mineração deveria indenizar, né, o Estado, já que ela praticaria quase que um ilícito, né, ao operar, né. Então, essa corrente da mineração como indenização, da CEFEM como indenização, que está muito atrelada ao seu nome, compensação financeira, quando a gente pensa em compensação natural, que venha junto à ideia, né, do dever de indenizar, se eu estou compensando, é porque, né, eu tive antes um ato lesivo que, né, diminuiu determinado tipo de patrimônio que agora precisa ser compensado, né, daí o dever de indenizar, mas seria uma indenização completamente distorcida frente àquilo que a gente entende por indenização. Quais são os pressupostos do dever de indenizar, né? O primeiro deles é o ato ilícito, não é isso? Só existe uma única que eu conheço, né? Você tem uma exceção à indenização por ato ilícito, que é a desapropriação, especialmente prevista na Constituição. Você tirando a desapropriação, surge o dever de indenizar se há a prática de um determinado ato ilícito. A mineração é ilícita? Não, pelo contrário, né? Acabamos de ver aqui que a mineração é extremamente regulada, né? Pressupõe uma série de atos, né? Licenças, né? Regulações para que possa ser exercida. Então é muito difícil enquadrar a mineração dentro da prática de um ato ilícito no exercício normal das suas atividades, tá? Que é o que gera o pagamento da CEFEM. A CEFEM é paga pelo exercício normal, lícito das atividades de mineração, né? Outro fundamento seria, na verdade, uma grande dificuldade, né? Que é compatibilizar a CEFEM, que é cobrada como uma fração do faturamento da venda, né, de produtos minerais, ou um pedaço do custo, e agora, né, o preço de mercado, ou algo aproximado a isso, quando eu transformo o minério em outra espécie de produto, captar, né, por meio da CEFEM um pedaço dessa riqueza, né, que é gerada pela mineradora, e contrapor, né, essa captação dessa riqueza, né, que é o que representa a CEFEM, frente a um potencial dano que precisa ser indenizado, é um exercício no mínimo difícil. Como é que eu vou mensurar o dano a partir dessa grandeza, faturamento da venda? Que relação tem o faturamento da venda com o pretenso dano gerado? Nenhum, né? Então, esse já é um ponto também que coloca, né, essa tese da CEFEM sem indenização em xeque. Mas até hoje, se vocês pesquisarem
na jurisprudência vocês vão ver ministro do Supremo Tribunal Federal chamando a CEFEM de indenização. Apesar disso ser absolutamente teratológico. Né? É a técnica, porque toda vez que esses julgados citam, né, a CEFEM como indenização, eles não precisam dessa conclusão dessa premissa para concluir o julgamento, né? Então citando passando o julgamento, a CEFEM, uma indenização paga pela atividade mineral, né? E aí julgo que tem que julgar, que não tem nada a ver com essa premissa, né? Até porque, né, essa parte de natureza jurídica já está mais resolvida frente ao que, né, 90% dos casos que estão no judiciário é importante. Ou seja, é tributo ou não é? Aplico o CTN ou não aplico? Entendeu? Aplico o Código Civil ou não aplico? Quer dizer, o ponto central é esse. Né? Então, quer dizer, sendo indenização ou não, a conclusão é a mesma. Então, na verdade, isso não se afeta, né? Não é importante. Mas o fato é que, quando a gente vai pensar a CEFEM diante de um desastre como Brumadinho, é importante a gente saber se ela se vincula à indenização ou não. Você concorda? E claramente não. Né? A outra, né, tese que apareceu com mais força, né, seria a CEFEM como preço público. A lógica aqui, quem sustenta essa definição, parte da premissa de que o minerador, no momento que se candidata a um título, ele concorda com o pagamento da CEFEM, portanto, ele atende àquilo que, em termos doutrinários, né, está na raiz, né, da origem da obrigação de pagar um preço público, que é um acordo de vontades. Tá? Então, o preço público, por definição, são consensos doutrinário, jurisprudencial, pressupõe um acordo de vontades. É por isso que, sendo uma exação classificada nessa categoria dos preços públicos, aplica-se a ela o Código Civil. É o caso, por exemplo, da tarifa de água e esgoto. Você vai ver no STJ tem repetitivo. Né? Para esse tipo de exação, né, que não é propriamente uma exação, mas de receita pública, né, que é o preço público, aplica-se o regime jurídico do Código Civil por se estar diante de um acordo de vontades, logo dentro de um regime jurídico de direito privado. Aí eu pergunto o seguinte para quem define essa categoria, né, definição do preço público. No momento que o sujeito compra um imóvel rural, ele concorda em pagar ITR? Mas ele escolheu comprar um imóvel, você concorda? Ou ele foi obrigado? No momento que você compra um apartamento, você escolhe pagar o IPTU? Você aceita, te pergunta, você está de acordo? Você pagou o IPTU aqui, a alíquota é essa, você quer mudar a base? Não, né? Não, quer dizer, é uma imposição legal, assim como a CEFEM, né? No momento que uma empresa de telecomunicação decide operar, ela vai estar sujeita a determinadas cobranças específicas sobre a atividade dela, inclusive o ICMS comunicação. E ninguém tem dúvida que é um imposto que incide especificamente sobre a atividade de comunicação. Né? Mas no momento que uma empresa de telecomunicação, que é ultra regulada como a mineração, tem que obter licenças também específicas, né, junto à ANEEL, né, ANEEL não, Anatel, né, no momento que ela se candidata então a ser uma empresa de telecomunicação, ela concorda em pagar o ICMS comunicação? Claro que não. A vontade, esse é o elemento importante aqui. A vontade do particular é absolutamente irrelevante para o surgimento da obrigação de pagar a exação. Justamente por isso que ela não é preço público. Então a CEFEM é tributo, não é isso? Não. Né? Quem defende que a CEFEM é tributo faz isso com base num argumento muito simplista. O artigo 3º do Código Tributário Nacional define tributo como toda prestação pecuniária compulsória instituída por lei, não sancionatória de ato ilícito e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Não é isso? Pode conferir lá, que é esse o conceito. Né? Muito bem. Qual é o problema? O artigo 3º do CTN define o tributo de forma insuficiente. Não é que ele está errado, mas ele é incompleto. Existe um outro elemento que integra o conceito de tributo, lá a Geralda Taliba já dizia, né? O conceito de tributo é constitucional. Por que ele é constitucional? Porque é um direito do contribuinte, se ele estiver sujeito a pagar algo que é tributo, que esse algo que ele esteja pagando esteja limitado pelas disposições constitucionais que a gente conhece como as limitações constitucionais ao poder de tributar. Não é isso? Anterioridade, legalidade, etc, etc, etc. Né? Então, se algo que o contribuinte tem que pagar é tributo, é um direito dele, constitucional, que aquilo que ele está pagando sujeito ao regime constitucional tributário. Tá? E existe um elemento no conceito constitucional de tributo que não está descrito, né, na redação do artigo 3º do CTN, que é justamente a natureza da origem da receita.
para ser tributo, se você for pegar todas as categorias tributárias que estão previstas, né, como regras de competência na Constituição, todas elas têm uma característica comum que não aparece no artigo 3º do CTN. São receitas derivadas, receitas que derivam do patrimônio particular, né, que se opõem, em termos, né, jurídicos, àquilo que a gente chama de receitas patrimoniais ou receitas originárias, que, portanto, se originam no patrimônio do Estado. Então, o Estado, quando aluga um imóvel dele para um particular e ofere renda nesse aluguel, essa receita que o Estado ofere a partir do seu próprio patrimônio é derivada? Não, é originária. Né? É a mesma coisa com a CEFEM. Né? Então, na medida em que uma mineradora vai exercer a sua atividade e explorar um recurso que não é dela, o minério é da União, né? A União vai pegar um pedaço da receita dessa mineradora, né, que é justamente a incidência da alíquota sobre essa base, que se originou a partir da exploração de um bem que era dela. Então ela precisa do particular para monetizar o seu ativo, que é o recurso inerte. No momento que o particular faz isso, o Estado consegue gravar com a CEFEM um pedaço, né, dessa receita, né, dessa renda, dessa riqueza gerada pela atividade de mineração e obter, então, a monetização daquele ativo inerte. Logo, ela ofere uma renda baseada num recurso próprio. Daí que a CEFEM seja uma receita originária. E isso afasta o regime tributário. Tá? Então o que é a CEFEM? Segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, a CEFEM poderia ter sido instituída de duas formas. Ou como compensação financeira, ou como participação no resultado da exploração, que também é sinônimo, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, de participação nos resultados da lavra. A opção, apesar do nome, eleita pelo legislador lá em 1989 e depois confirmada agora com a Lei 3.540 de 2017, é pela instituição de uma participação nos resultados da lavra. Então, a CEFEM, que é impropriamente chamada assim, não é compensação financeira. Portanto, não é indenização. A CEFEM, tal como instituída pelo legislador a partir da regra de competência, que é o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, né, foi instituída sempre como participação nos resultados da lavra. Isso é muito importante, porque fica evidente, até pela estrutura, né, de incidência da CEFEM, que quanto mais o minerador oferir de receita, por exemplo, pelo aumento da cotação, pelo valor da cotação de determinado tipo de minério, mais o Estado vai se beneficiar ao cobrar a CEFEM. Ainda que o impacto, né, que as repercussões sociais, ambientais, econômicas daquela atividade sejam estritamente as mesmas. Por exemplo, o minerador vai lá em janeiro de 2019 e extrai 1 tonelada de minério de ferro e exporta a $60 a tonelada. A CEFEM vai incidir a 3,5% sobre um pedaço dessa receita. Muito bem, isso representa então o que o Estado vai oferir com a CEFEM. No mês seguinte, o minério tem a sua cotação aumentada de $60 a tonelada para $90 a tonelada. O minerador vai lá em fevereiro de 2019, extrai a mesma 1 tonelada de janeiro, mas vai pagar a CEFEM sobre uma base muito maior. O Estado vai receber agora sobre $90 a tonelada e não mais sobre $60 a tonelada. O impacto foi o mesmo? Foi. E a participação estatal? Aumentou. Então, essa receita do Estado com a CEFEM está relacionada ao impacto da atividade? Não. Está relacionado com a lucratividade, né, com a eficiência do empreendedor. Exatamente por isso que ela é uma participação no resultado. O Estado participa do resultado do minerador. Tá? E é isso que eu cito aqui, né, dentro do acórdão, que é o paradigma, né, da constitucionalidade da CEFEM, que é o 222.800. Muito bem. Então, a gente já feito isso, a gente pode entrar na segunda parte da apresentação, que é do federalismo. A Constituição de 88 ela foi instituída de forma a outorgar, inclusive no aspecto tributário, uma série de competências, né, para os entes federativos. Então, os municípios têm lá os tributos que eles podem cobrar, os estados têm lá os tributos que eles podem cobrar, a União tem os tributos que ela pode cobrar, e esse desenho estático no texto constitucional deu a todos a impressão de que essas unidades federativas seriam autônomas e poderiam fazer frente às suas obrigações, às despesas constitucionais determinadas a elas, né? Por exemplo, no caso de Estado, segurança pública, né? No caso de municípios, educação, né? A partir da receita advinda dessas exações, desses tributos, né? E royalties também,
arrolados no texto constitucional. Acontece que à medida que o federalismo foi acontecendo na prática, né, a gente foi vivendo a experiência federativa, gradualmente algumas mudanças legislativas foram concentrando mais poder, e a concentração de poder se dá na medida em que se concentra mais recursos na mão do ente central. Nós escolhemos, em termos de federalismo, ter um ente central, e isso é importante, porque a existência de um ente central é que permite a redistribuição de receitas para os entes periféricos. Tá? E essa era a lógica da Constituição de 88. A partir do fundo, né, de participação dos estados e municípios na receita de tributos da União, e a partir do próprio royalty, né, que desde que instituído prevê, né, uma maior parte do seu produto de arrecadação para estados e municípios, principalmente para os municípios exploradores. Então a lógica aqui é ente central arrecadador, que transfere um federalismo cooperativo, que a gente chama, né, de financiamento centrífugo, distribuindo para a periferia da federação, onde estão ali efetivamente, né, a concretização dos direitos fundamentais, né, da realização ali dos grandes fins do Estado, lá no artigo 3º da Constituição, né, a maior parte dos recursos. Só que isso foi sendo desvirtuado na prática do federalismo. Como que isso foi sendo desvirtuado? Exemplos, estou citando alguns exemplos. Isso é uma história muito longa, né? Não dá para explicar toda aqui. Primeiro, desoneração do CMS nas exportações. É claro, foi um erro da Constituição. A gente permitiu originalmente a exportação de tributos, né? Isso é um contrassenso global, né? Mas era assim que funcionava. Então, no desenho original da Constituição, os estados, inclusive o estado de Minas Gerais, tinha uma alta arrecadação de ICMS com a exportação de minério. Mas a partir, especialmente da Lei Candir, em 1996, a gente teve, né, o início de um processo de desoneração das exportações, que culminou numa imunidade total, né, de forma que os estados se sentiram, dentro do federalismo, traídos, né, vamos dizer assim, com essa perda de um grande recurso que representava, né, frente ao seu orçamento, que era justamente a receita da exportação de commodities. Quando isso ocorreu, foi feito, inclusive normativamente, com a promessa de um ressarcimento, quer dizer, de uma compensação aos estados, né, na medida dessa perda, né, uma compensação política. E essa compensação até hoje, apesar do Supremo Tribunal Federal já ter decidido, determinado um prazo ao Congresso, né, para definir como que isso seria feito, e dado competência para o Tribunal de Contas da União calcular essa compensação, né, de forma que ela seja paga pela União aos estados, até hoje não foi feita. Então nós estamos falando aí de algo que já vem, né, há mais de 20 anos causando uma distorção no federalismo. Tá? 2. Sucessivos incentivos fiscais concedidos pela União nos impostos que são compartilhados com estados e municípios. Todo mundo lembra que, há pouco tempo, foi uma chuva de isenções, né, e reduções de IPI sobre a chamada linha branca, não é isso? De forma a incentivar o consumo. Então não tinha mais IPI sobre geladeira, não tinha mais IPI sobre automóvel. IPI é um imposto compartilhado com estados e municípios. Existe uma série de outros incentivos fiscais também, imposto de renda, né? Sudene, Sudan, etc., quer dizer, que foram só sendo ampliados, né? Também relacionados a tributos compartilhados com estados e municípios. Ou seja, aqueles impostos da União que são compartilhados foram reduzindo. E os outros tributos que a União arrecada que não são compartilhados foram aumentando. Quais são eles? PIS, COFINS e contribuições previdenciárias. Aí, Paulo, mas PIS, COFINS e contribuições previdenciárias servem para custear assistência, saúde e previdência, não é isso? Sim. Mas eles foram sendo ampliados para quê? Porque, né, como é que a União vai se valer desse recurso para gastar em outras coisas que não nesses fins constitucionais? Aí é que vem a DRU, desvinculação das receitas da União. 30% das receitas da União, advindas de PIS, COFINS e contribuições previdenciárias, hoje são desafetadas das suas finalidades constitucionais por meio da DRU, que foi instituída por emenda constitucional e validada pelo Supremo até hoje. Existe um outro julgamento pendente, mas até hoje isso é validado. Ou seja, foi-se aumentando o PIS e COFINS, criou-se o regime não cumulativo, né, que era sob a premissa de neutralidade, permitindo créditos e débitos, com aumento de alíquota substancial, mas que na prática foi um baita aumento de arrecadação para a União. Né? Mais recentemente a gente teve a volta da tributação dos PIS e COFINS sobre receitas financeiras e cada vez mais vão aumentando. Agora, com esse papo de unificação do PIS e da COFINS em um tributo só, pode ter certeza que vai vir aumento de arrecadação. Né? Contribuições previdenciárias é a mesma coisa. Cada vez mais o Estado focando nessa fonte de arrecadação, criando as ações regressivas previdenciárias e por aí vai, porque esses não são recursos compartilhados e eles se valendo de 30% dessas receitas desafetadas para ter uma amplitude de alocação orçamentária. Né? Guerra fiscal e falência generalizada de estados e municípios, que é o que acontece hoje. Minas Gerais está falida,
Estado do Rio de Janeiro está falido, o Estado do Rio Grande do Sul está falido, né? Diversos estados da federação, que extremamente pujantes, importantes, falidos, né? E praticando guerra fiscal. O que é guerra fiscal? Reduzindo os seus tributos a um patamar praticamente nulo, porque ou ele faz isso ou ele não arrecada nada. Inclusive na mineração. A gente acha que não tem guerra fiscal na mineração por causa da rigidez locacional? Tem. Tem minas aí, por exemplo, que estão divididas entre Minas Gerais e Goiás, não é isso? E está Minas Gerais e Goiás ali disputando aquele contribuinte, né, de forma bastante intensa, com incentivos dos dois lados. E por aí vai. Minas, Bahia, mesma coisa. Minas, São Paulo, mesma coisa. Né, só para ficar aqui em Minas Gerais. Né? Então existe guerra fiscal na mineração, né, mediante a concessão de incentivos que praticamente zeram a arrecadação do ICMS. Então como que pode isso? Né? A gente chegou num ponto realmente catastrófico. E o ICMS é um dos principais impostos arrecadados pelos estados que são compartilhados com municípios. É aquilo que se denominou na prática de fazer cortesia com chapéu alheio. Então, quer dizer, o Estado conduz uma baita guerra fiscal, os estados, né, conduzem uma baita guerra fiscal reduzindo o ICMS, e quem sofre são os municípios, porque não recebem o produto da arrecadação, né, que seria destinado a eles em decorrência, principalmente do VAF. Né? Muito bem. Aí eu cito aqui alguns conceitos, né, que eu acabei de expor, não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas a gente tem o federalismo, que é essa distribuição do centro de poder autônomo, né? A gente tem o que seria o federalismo fiscal, que é essa distribuição de rendas, né, e competências. Nós vamos entrar na questão do conflito de competência, quando a gente for falar na CEFEM, não é isso? Nós temos o federalismo cooperativo equilibrado, que é essa dispersão de receitas, de forma a ocorrer, né, um financiamento centrífugo da federação a partir do ente central. E nós temos a presença, né, da CEFEM, dos royalties que estão lá no artigo 20, parágrafo 1º, sendo destinados, nos termos do artigo 20, parágrafo 1º, ao respectivo local da exploração, que é a redação constitucional. Ou seja, respectivo local da exploração mais rigidez locacional equivale à distribuição de receita de royalties, no caso específico da mineração, a municípios, e especialmente municípios, que estão longe normalmente de centros urbanos, estão longe normalmente de centros industriais. Né? Daí a gente ter, né, o fenômeno associado a isso, né, da dependência desses municípios em relação aos royalties. Tá? Essa questão, né, da CEFEM ser destinada ao respectivo local da exploração hoje está sendo questionada, desafiada pela Lei 13.540, da forma como aguarda-se aí, né, uma consulta pública, né, de uma regulamentação para a destinação, né, de parte da CEFEM, 15% dela para municípios não extratores, não vou falar produtores, que o beneficiamento também é produção mineral, né, mas não extratores, e desafiando, né, o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, igual foi feito também, já tentou-se fazer em relação ao petróleo, quando se tentou distribuir esse recurso para estados também não produtores. Né? Então, muito bem. Ou seja, a CEFEM cumpre, dentro do federalismo fiscal cooperativo equilibrado, o papel de distribuição de riquezas a partir do ente central para entes periféricos, realizando os objetivos constitucionais, especialmente a redução, né, mitigação das desigualdades regionais. Então, é um instrumento importantíssimo dentro da Constituição, quando a gente pensa, né, dentro do federalismo fiscal. Tá? E aí, o primeiro sintoma da crise, que eu expliquei, dentro especificamente da CEFEM. Municípios e estados que excedem os limites da sua competência. Então, se a gente for pensar no cenário legislativo anterior à agência, né, a medida provisória que criou a agência, o que a gente tinha? A gente tinha um decreto da Dilma, né, lá de 2010, 7.092, que estava localizado num contexto constitucional ainda muito... Né, convido todos aí que quiserem pesquisar mais sobre esse assunto, é um tema com poucas publicações, né? Um tema bastante intrincado, né, que é justamente os limites das competências administrativas para estados e municípios, no que se refere à dicção ali do artigo 2311 da Constituição, que atribui competência administrativa comum para todos os entes federativos para fiscalização de concessões minerais. Né? Como compatibilizar esse dispositivo com a regra do artigo 22, que confere competência privativa à União para legislar sobre jazidas e minas? Como exercer fiscalização sobre concessões minerais sem usurpar competência legislativa da União? Esse desafio, né, que está dentro do federalismo, né, deságua aqui na CEFEM. Existe um parágrafo no artigo 23 da Constituição que fala que deve ser editada uma lei complementar para mitigar possíveis conflitos de competência no exercício
né, dessas competências administrativas comuns, inclusive relacionadas à fiscalização de concessões minerais. Mas o fato é que essa lei complementar para a mineração não existe. Até existe para a parte ambiental, né? Mas para a mineração não existe. E aí foi editado o decreto da Dilma 7.092 de 2010, em que ela fala o seguinte, olha, o então DNPM poderia celebrar acordos de cooperação com estados e municípios estritamente para fiscalização do CEFEM. Veja bem, para fiscalização, não é cobrança nem arrecadação, para fiscalização do CEFEM. E aí ele instituiu o próprio DNPM, né, a partir desse decreto, um modelo, um acordo de cooperação técnica, cuja cláusula 8ª dizia que o máximo que um município, por exemplo, né, celebrante desse acordo com o DNPM poderia fazer, se identificasse uma irregularidade no empreendimento que ele estaria fiscalizando, seria comunicar o DNPM sobre a irregularidade. O máximo que ele poderia fazer era comunicar o DNPM sobre essa irregularidade. Claro que não era isso que acontecia, mas, enfim, o fato é que essa era a norma. E o que a MP, que criou a agência, né, culminando ali na Lei 13.575 de 2017, fez? Revogou, a meu ver, tacitamente esse decreto. Ela não diz o decreto tal está revogado, mas o que ela diz? Lá no seu artigo 2º, parágrafo 4º, que as competências de fiscalização, e ela coloca mais uma competência, a arrecadação da CEFEM poderão ser exercidas por meio de convênio com os estados, Distrito Federal e municípios, desde que estes entes possuam serviços técnicos e administrativos organizados e aparelhados, ou seja, uma condição que não existia no decreto da Dilma, para a execução das atividades, e aí o trecho que eu destaco ali, conforme condições estabelecidas em ato da ANM. Então, muito bem. Primeiro ponto. Vocês concordam comigo que o parágrafo 4º, artigo 2º, supre o decreto da Dilma com força de lei e ainda vai além? Então, isso é revogação tácita. Então, o primeiro ponto é o seguinte: aqueles acordos celebrados entre DNPM, municípios e estados, então vigentes até esse momento, estão tacitamente revogados. Justamente porque revogado foi o dispositivo que lhes sustentava como suporte de validade. Não existe mais o decreto que dava suporte de validade para os acordos de cooperação técnica então vigentes. Tá? Então esse primeiro ponto é muito relevante, né? E existe um outro aspecto, artigo 2º, parágrafo 4º. A agência poderá celebrar esses convênios para fiscalização e arrecadação com estados e municípios, desde que esses estados e municípios tenham aquela competência, né? Serviços técnicos administrativos organizados e aparelhados, conforme condições estabelecidas em ato da agência. Qual que é esse ato da agência? Vocês conhecem? Eu também não, porque não fui criado. Então, significa que essa norma tem eficácia limitada, né? Portanto, revogou, né, por sua existência o decreto anterior, mas carece ainda de regulamentação para produzir efeitos. Tá? Então significa que neste momento, minha compreensão sobre esse assunto é a seguinte: todos os acordos de cooperação técnica foram revogados e ainda não existe condição legislativa suficiente para que novos convênios sejam celebrados. Tá? E obviamente, né, a confusão que todos vocês já conhecem, né? Estados e municípios sempre tentaram legislar e cobrar a CEFEM diretamente. Tá? Então, ali eu só cito, né, alguns julgados no sentido de que isso violaria, né, a competência do ente central para fiscalizar, legislar e cobrar a CEFEM. Estados e municípios não têm essa atribuição. Né? Portanto, né, essas medidas que a gente verifica Brasil afora são absolutamente inconstitucionais. E aí, existe uma outra classe de restrições e de invasão de competência nesse aspecto, que é um sintoma do federalismo, né? Da crise do federalismo, que é não só, que é mais sutil, né? Não versa, né, especificamente sobre esse aspecto da cobrança ou legislação específica da CEFEM, mas versa sobre restrições à atividade mineral em razão de débitos de CEFEM. Ou seja, esse é o caso do município de Itabirito, aqui em Minas Gerais. Ele instituiu uma regra que falava o seguinte: olha, se uma mineradora tiver débito de CEFEM escrito em dívida ativa, eu não vou outorgar ou renovar alvará de funcionamento. O que me dá poderes para lacrar esse estabelecimento. Não existe atividade de mineração aqui. Débito de CEFEM escrito em dívida ativa. Não importa se está garantido, se está com a credibilidade suspensa, se tem depósito judicial, irrelevante. Se tem um débito de CEFEM escrito em dívida ativa, logo eu, município, deixei de receber os meus 60% ou 65%, né?
logo você, minerador, não poderá mais desenvolver sua atividade. O STF já vem afastando, né, esse tipo de sanção municipal, justamente por entender que ele viola a sua competência, vai além da sua competência constitucionalmente otorgada, instituindo aquilo que no direito tributário a gente conhece como sanção política abusiva, né, que é como meio indireto, né, para acabar coagindo um minerador a pagar a CEFEM. E aí, o segundo ponto, e com essa parte aqui eu vou encerrar minha apresentação, né? Dependência dos royalties e seu uso irracional. Então, estou grifando ali o irracional, né? Porque nós vamos tentar entender qual que pode ser um conceito de uso racional da CEFEM, né? Vinculado a isso tudo que a gente está vendo. E pergunta, afinal, a CEFEM possui finalidades? Ou seja, o município recebe lá 60% hoje da CEFEM, né? Arrecadada pela União. Ele deve gastar obrigatoriamente a CEFEM em algumas atividades específicas, né, em algumas ações específicas? Deve investir em educação, deve investir em saúde, deve investir em proteção do meio ambiente, deve investir em conservação de estradas? Ele tem essa obrigação de gastar a CEFEM nisso? Ou ele pode contratar a Ivete Sangalo para o carnaval e está tudo certo? Esse aqui é o ponto. E aí vejam bem, existe uma série de ações de improbidade administrativa ajuizadas pelos Ministérios Públicos Estaduais contra prefeitos por estarem, na visão do Ministério Público, gastando os recursos da CEFEM fora das suas destinações constitucionais. Dentro de uma visão de que a CEFEM seria o quê? Indenização. Então, o Ministério Público, entendendo que a CEFEM é indenização por danos ambientais, admitindo, portanto, que tudo que o prefeito poderia fazer seria gastar os recursos arrecadados com a CEFEM em conservação do meio ambiente, ajuiza uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito, que tem que culminar num acordo como esse aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Está escrito ali: como se vê, a Lei 7.990, que instituiu a CEFEM, limitou-se a proibir a utilização dos recursos para o pagamento de dívida dos servidores de quadro permanente. Ou seja, não existe, em termos legais, determinação de vinculação das receitas da CEFEM a nenhum gasto específico. O que existe, na verdade, é uma proibição de dois tipos de gasto: pagamento de dívida e de servidores de quadro permanente. Depois essa regra foi sendo alterada, especialmente em função dos royalties do petróleo, que entram aqui também, tá? Para flexibilizar, sobretudo, a situação do Rio de Janeiro, né? Então foram amoldando ali outros tipos de gastos, né? Mas o fato é que não existe uma determinação constitucional nem legal de gasto da CEFEM. E aí o tribunal conclui: consequentemente, tem-se por graciosa a afirmativa ministerial de que a receita da CEFEM está vinculada à melhoria de condições ambientais do município atingido pela exploração. Então eu pergunto para vocês: os recursos da CEFEM têm alguma vinculação com a barragem de Brumadinho? Ou com a barragem de Mariana? Em termos legais e constitucionais, não. Mas é possível se construir interpretações que vão um pouco além disso. Ou seja, é possível se construir interpretações de que a CEFEM visaria, sobretudo porque os recursos minerais pertencem ao povo brasileiro, incluindo as gerações futuras, né, não só as atuais, os recursos da CEFEM visariam algo mais do que contratar a Ivete Sangalo para o carnaval, né? Elas precisam, esses recursos, né, precisam de alguma forma ser perenizados na sociedade. Mas é uma interpretação, né, e não tem nenhuma determinação normativa impositiva em relação a isso, tá? E aí a gente entra no caso do BAE. Por quê? O município, então, tem liberdade para gastar a CEFEM no que ele quiser. Mas, normalmente, ele só não gasta em uma coisa, que é a diversificação da sua matriz econômica, né? Ele gasta em tudo aquilo que o torna ainda mais dependente daquele recurso, né? E aí depois fala da maldição do minério, né? Então, o que a gente tem no caso do BAE? Muito simples. Lá em 1970, Dubai, né, que é um dos Emirados Árabes, dependia mais de 50% das suas receitas da exploração de petróleo. Encontrei esse gráfico aqui de 2015 que mostra ali né, o PIB de Dubai, como é que ele está distribuído. Vocês estão vendo petróleo ali? Existem dados um pouco diferentes, né? Alguns estudos apontam que hoje a dependência de Dubai em relação ao petróleo é de menor que 5%. E alguns estudos que falam que a dependência de Dubai em relação ao petróleo hoje é menor que 1%. Né? Então já foi o seu principal item e hoje é praticamente insignificante, né? Frente a uma série de medidas que Dubai tomou, né, de abertura econômica, cambial, se tornou um paraíso fiscal, né, enfim, para atrair investimentos.
E aí, quando essa crise toda que a gente viu, né, relacionada à própria natureza jurídica da CEFEM dentro do federalismo fiscal, se combina com o rompimento, o desastre de barragens. Né? A gente tem exatamente aquilo que eu mencionei no início da apresentação. Quer dizer, isso aqui é um julgamento, né, que foi feito pelo Tribunal de Justiça no final do ano passado, avaliando justamente aquele pedido liminar que eu comentei com vocês, do Estado de Minas Gerais, para que a Samarco pagasse mensalmente 1 milhão e alguma coisa a título da CEFEM que não estava sendo paga para Mariana, né? Acabou que essa questão foi resolvida por um conflito de competência, né? O Tribunal de Justiça entendeu que não era competência estadual, mas o voto do relator, né, acabou entrando no mérito. Eu achei relevante, né, descrever ele aqui para vocês. A princípio, só entender que o raciocínio percorrido pelo parquê de que a CEFEM é devida no tempo presente e para o futuro, ou seja, como se houvesse um direito adquirido do município à CEFEM, né? Uma vez que, se não tivesse havido o rompimento da barragem no fundão, a contribuição estaria sendo recolhida regularmente, não encontra remo fático plausível. Ele coloca, como bem observou o meritíssimo juiz, a empresa poderia encerrar suas atividades. E é isso que a gente vê milhares de vezes, né? Não só o encerramento, mas a suspensão da lavra, a suspensão regular da lavra. E aí o município que não diversificou suas atividades, como Brumadinho, como Mariana, fica dependente daquilo, né, que é, por natureza, uma atividade incerta. Quando a gente pensa, por exemplo, no níquel, né? Há 5, 6 anos, né, o níquel sofreu uma queda vertiginosa de preço na cotação internacional, e as principais mineradoras de níquel no Brasil suspenderam suas atividades de lavra, autorizadas, né? Os municípios pararam de arrecadar CEFEM. Então é uma situação similar, quer dizer, né, que acaba gerando, né, esse problema do federalismo. E aí, né, a notícia mais recente, né, do prefeito de Brumadinho, dizendo: o rompimento da barragem na mina Córrego do Feijão, operada pela Vale, deixa também um rastro de calamidade, né? Dos cerca de 36 milhões que o município recebe anualmente referente ao royalties, 21 vem da mina da Vale, cujas operações foram suspensas. E o prefeito afirma, né, a situação é de desespero porque o impacto será enorme. Brumadinho é uma cidade mineradora, dependemos da CEFEM. Fecha aspas. Só que essa afirmação dele tem por trás tudo aquilo que eu falei sobre a crise do federalismo, né? Então, acho que se esse é o momento, né, para reflexão sobre tendências, desafios do setor público, do setor privado, né, essa discussão referente à dependência dos municípios e estados em relação aos recursos do royalty, né, tem que entrar nessa pauta de discussão também, né, especialmente com essas determinações de paralisações, né, de mineradoras que efetivamente vão precisar repensar, né, a sua atividade. Vai descomissionar as barragens, né? Outras mineradoras, até empresas de petróleo, né, que estão revendo suas operações, né? Então, quer dizer, e também tem royalties, né, pagam royalties. Então, quer dizer, o momento é de repensar não só a mineração, não só, né, as questões ambientais, não só, né, a legislação, mas sim de repensar o nosso federalismo, né? E esse era o recado que eu queria dar aqui hoje. Beleza? Então tá bom.